Será que consórcio vale mesmo a pena? Quais são os cuidados que eu devo tomar antes de comprar uma carta de consórcio? Qual a diferença entre consórcio e financiamento? Aliás, qual que é o melhor consórcio? Essa e outras perguntas importantíssimas sobre esse tema serão respondidas nesse vídeo, então não compre seu carro ou sua casa ou faça um consórcio antes de assisti-lo até o final. Sejam bem-vindos ao canal da Arcane Investimentos, o seu canal sobre finanças, planejamento financeiro e investimentos, a sua assessoria humanizada. Eu sou Marcelo Malta, sócio fundador do Grupo Arcane, e nesse vídeo a gente vai explorar tudo o que é necessário e essencial para você entender sobre consórcio. Então vamos lá, pessoal, direto ao ponto, o que é o consórcio e qual que é a diferença para o financiamento, que eu acho que é a principal coisa que vocês precisam entender aqui nesse vídeo. Bom, o financiamento é uma forma de você pegar crédito, né, geralmente com um banco ali, com uma financeira, onde você vai lá, pega dinheiro emprestado, coloca um bem em garantia, por exemplo, um imóvel, né? Vou pegar crédito para comprar um imóvel. Seu imóvel entra em garantia ali, ele fica alienado e você pega aquele dinheiro emprestado. O financiamento te custa dinheiro, né? Então, toda vez que você pega o dinheiro emprestado com o banco, tem ali os juros que você tem que pagar. Então, o custo do financiamento nada mais é do que os juros que o banco vai cobrar de você. Isso varia de banco para banco, como vocês imaginam. Muito bem, e o consórcio? O consórcio, ele é uma forma de se pegar crédito também. Então, ele é uma modalidade de crédito. Mas ela é um pouco diferente, porque não é o crédito tradicional que você vai no banco, pega e paga uns juros por isso. Você participa de um grupo através da compra de uma carta. Então, deixa eu explicar dando um exemplo concreto que vai ficar mais fácil. Vamos supor que eu quero comprar um imóvel. E aí, eu faço isso através de um consórcio. Eu escolho um grupo, com auxílio de alguém, e compro uma carta de crédito de R$500 mil. O que significa isso? Eu vou começar a pagar uma parcela todo mês, até que essa carta de crédito esteja livre para mim. Só que, assim como eu estou pagando uma mensalidade todo mês para esse grupo, dando saúde a esse grupo, existem várias outras pessoas também fazendo a mesma coisa. Por exemplo, 1000 pessoas pagando a mesma parcela que eu, também cada um com as suas cotas, com as suas cartas de crédito ali, esperando ser sorteado. Então aqui já vai uma primeira diferença. Quando eu começo o consórcio, eu já não tenho o crédito para ser utilizado como num financiamento. Eu tenho que esperar para poder utilizar aquela carta de crédito. E quais são as formas de você ter acesso àquela carta de crédito? E depois a gente vai falar dos custos. Existem duas formas principais. A primeira delas é você esperar ser sorteado. Então todo grupo de consórcio tem uma quantidade de cartas específicas que são sorteadas todo mês. Só que a probabilidade de você conseguir esse crédito rápido era baixa, porque a concorrência é muito alta. Então são várias pessoas concorrendo por um número de cartas pequeno. A outra forma de você poder ter acesso àquela carta de crédito é você dando lance. Então existe uma outra quantidade de cartas naquele grupo que ficam separadas para serem liberadas através da concorrência. Então vamos lá, vamos supor que eu faço uma análise de um grupo, e vocês não precisam se preocupar com isso, que a gente já vai falar da solução, e eu vejo que naquele determinado grupo, as cartas estão sendo liberadas através dos lances, né, através da concorrência, numa média ali de 50%. Então, o que eu posso fazer? Eu vou lá, oferto um lance no mês seguinte de 50%. Então, o que vai acontecer? Vai ter uma assembleia, a assembleia vai fazer a checagem de todos esses lances, além de também separar as cartas que foram sorteadas, né? Ou seja, que não precisou do lance. E aí, ela vai determinar quem são os vencedores daquele mês. Então, caso o meu lance esteja entre os maiores lances do mês, aquela carta vai ser liberada para eu poder utilizar como crédito para comprar um imóvel nesse exemplo que eu estou dando. Porém, eu precisarei disponibilizar R$250 mil. Por quê? Porque lembra, eu dei o lance de 50%. Então, eu vou pegar a carta de crédito de 500 mil, mas eu vou ter que tirar 250 mil do meu bolso. Isso aqui é apenas um dos exemplos de como você pode liberar a carta através de lance. Mas o que eu quero que vocês entendam é que, no caso do consórcio, você não tem um juros direto sendo passado pelo próprio banco ou administradora. O que você tem é um custo da administração daquele grupo. E no geral, para simplificar a conversa e o vídeo não ficar muito longo, o custo financeiro, que seria o equivalente à taxa de juros do banco, para comparar com o financiamento tradicional do consórcio, o custo financeiro do consórcio, ele tende a ser muito menor do que o financiamento tradicional. Mas a diferença principal é que o consórcio é uma ferramenta de crédito que é bom você fazer com um certo planejamento. Não adianta você querer comprar um bem, ou seja, um imóvel ou um carro, no dia seguinte, na semana seguinte, e querer começar com consórcio. Geralmente é necessário um prazo ali, vai depender, mas de 3 a 6 meses para você fazer uma estruturação de tal maneira que fique bom para pessoa que está comprando ali o consórcio. Então, só para trazer alguns números mais práticos, isso varia bastante de cliente para cliente, pessoa para pessoa, mas em geral, o custo final do crédito através do consórcio, ele vai ficar algo em torno de 4 a 6,5%, 7% ao ano. Isso varia
dependendo se você deu lance, se deu lance alto, mais baixo, se você foi sorteado. Mas esse seria o custo do dinheiro para você ter pego aquele crédito, aquela carta de crédito para utilizar. No financiamento, vocês sabem, o valor geralmente é um pouco maior. E quais são os cuidados que você tem que ter antes de começar um consórcio? O primeiro deles é em relação à taxa de administração. Existem algumas pegadinhas. Às vezes o cliente, a pessoa, fica muito preocupada com a taxa de administração ser maior ou menor, sendo que não necessariamente uma administradora que cobra uma taxa de administração um pouco maior, claro, não muito, mas um pouco maior, ela vai ser pior do que uma outra que está cobrando mais barato. Por quê? Porque lembra que eu falei que dentro desses grupos que você participa, existe uma quantidade de cartas que são liberadas e isso depende da saúde financeira do grupo. Então, quanto mais saúde financeira o grupo tiver, né, menos inadimplência, pessoas que cancelaram as cartas no meio do caminho, melhor, porque você consegue contemplar melhor e mais rápido. Então sim, a taxa de administração do consórcio é algo a ser analisado, mas não é ela isoladamente que vai determinar se aquele consórcio específico é melhor ou pior para você, porque tem algumas outras variáveis que a gente vai explicar. Mas como eu disse, então o primeiro erro muito comum é a pessoa simplesmente analisar o consórcio apenas do ponto de vista da taxa de administração. O segundo erro muito comum é a pessoa pensar apenas na parcela que ela vai pagar, se a parcela é maior ou se ela é menor. Porque vamos dar um exemplo prático. De novo, a carta de crédito de R$500 mil. Quando você vai fazer a carta de crédito, você tem a taxa de administração. Só a título de exemplo, vamos supor que ela seja 20% durante um período de 10 anos. Então, se eu peguei uma carta de R$500 mil, eu vou fazer a conta aqui agora com vocês, eu sei exatamente que até o final do período, sem considerar a correção da carta, eu vou pagar R$600 mil, porque são 20% de 500 mil. Então, às vezes, você tem uma administradora que ela vai te cobrar, no primeiro momento, uma parcela de R$5 mil por mês. E depois que você for contemplado, você vai continuar pagando até pagar esse valor total que eu estou dando de exemplo de 600 mil. Quando uma outra administradora, às vezes porque tem, por exemplo, a parcela reduzida no início, te cobra 2.500, ou seja, alivia um pouco ali antes de você ser contemplado, você de fato paga menos no início, mas depois você vai ter que compensar em relação a outra administradora, porque o que não muda no consórcio é sempre o valor final que você vai pagar, que é sempre a carta de crédito que você pegou, no exemplo que eu estou dando 500 mil, vezes a taxa de administração total, mais o fundo de reserva, mas eu estou chamando tudo aqui de taxa de administração. Então tudo isso é só para explicar que nem sempre porque uma administradora tem uma parcela um pouco menor, significa que ela é melhor, porque lembra, para você decidir o que é melhor, são algumas variáveis. Dentre elas, taxa de administração, qualidade do grupo e o tipo de operação que você quer fazer. Se você vai comprar um imóvel, vai fazer um financiamento, vai comprar um imóvel à vista, se você vai comprar um terreno, se você vai comprar um terreno rural. Então, existem diversas administradoras diferentes que são melhores ou piores dependendo do cada caso. E agora que você já entendeu essa parte mais básica, vamos à resposta daquelas perguntas que as pessoas sempre fazem e que é a principal que vocês querem saber também. Vale a pena ou não vale a pena? E qual que é o melhor consórcio? E a resposta que ninguém gosta, mas que a verdade é depende. Por que depende? Porque depende da estratégia financeira que você vai adotar. Eu vou utilizar algumas variáveis para você entender o que eu estou falando. Vai depender do tipo de imóvel que você quer comprar para comparar com financiamento. Vai depender da área que você quiser comprar. Vai depender da taxa de juros que a gente vai ter dos financiamentos. No momento que você for executar um consórcio, então tem momentos aqui no Brasil que o financiamento fica melhor, mais barato do que o consórcio, e tem momentos que não, que o consórcio vale muito mais a pena. Vai depender também da estratégia financeira, ou seja, se você vai pegar o crédito, mas vai quitar o quanto antes, ou se você vai pagar o mais parcelado possível, isso também é uma variável para analisar. Mas, em geral, sim, o consórcio ele tem um custo financeiro inicial bem abaixo do que o financiamento imobiliário tradicional. Não estou dizendo que ele, em todos os casos, é melhor do que o financiamento, para deixar bem claro aqui para vocês. E o melhor consórcio também vai depender de todas essas variáveis que eu coloquei aqui, porque você vai ter administradoras que, para algumas estratégias, vão ser melhor e para outras estratégias pior. Por exemplo, às vezes você pode fazer uma carta de consórcio, não para comprar um imóvel diretamente, mas para trocar um financiamento, que é uma estratégia muito boa muitas vezes. Você tem um imóvel que você comprou financiado, tem ali uma taxa de juros que você paga para o banco e às vezes você pode traçar uma estratégia financeira para pegar o consórcio o mais rápido possível para poder quitar aquele financiamento e ficar só com a dívida do consórcio, que pode ser que fique mais barato. Agora, uma coisa que nunca vale a pena, na minha opinião, é você fazer o consórcio para esperar ser sorteado. Eu apresentei para vocês a modalidade que você pega aquela carta de crédito, ou seja, pode usar aquele valor que você está pagando no consórcio, esperando ser sorteado ou dando lances para poder pegar a carta mais rápido. Quando você faz o consórcio para esperar ser sorteado, é claro que dentro de um ano, às vezes pode ser que isso aconteça, mas a probabilidade é baixa e você vai ter que contar com a sorte.
Como eu prefiro traçar uma estratégia financeira ao invés de contar com a sorte, eu não acho que faz sentido. Por quê? Porque aquele valor que você fica pagando lá para o consórcio todo mês, esperando ser sorteado, como eu disse, pode ser em 1 ano, mas pode ser em 5, 6, 7 anos. Aquele valor daquela parcela que você está pagando, você poderia estar colocando no investimento que vai render para você juros sobre juros e vai fazer o seu patrimônio crescer. E aí pode ser que faça mais sentido você, ao invés de pagar a parcela do consórcio para esperar ser sorteado, fazer seu investimento normal, chegar num volume um pouco maior e depois que tiver um volume um pouco maior financeiro, você utilizar esse capital que você acumulou para poder fazer uma estratégia de dar lances, que é aquela estratégia onde você contempla, né, muito mais rápido. E aí, nesse caso, vale muito a pena você fazer o consórcio, porque você está utilizando uma estratégia financeira para poder pegar aquela carta de crédito o mais rápido possível. E, de novo, esse tempo que demora vai depender de algumas variáveis. Uma observação importante é que no exemplo que eu dei do lance, eu utilizei uma carta de 500 mil e você tirando 50% do seu próprio bolso. Isso é uma forma de você ser contemplado, mas tem também uma outra forma que é através do lance embutido. O que é o lance embutido? É quando você tem a carta de crédito, parte do lance que você vai dar não é dinheiro próprio seu, mas é dinheiro da própria carta. Por exemplo, eu posso pegar uma carta de 500 mil, utilizar um lance embutido de 30%, ou seja, 150 mil reais, da própria carta e o restante do meu próprio bolso. Tudo isso que eu estou falando é só para deixar claro que não necessariamente, se você for fazer a estratégia para ser contemplado mais rápido, você precisa ter 50% do valor da carta. Às vezes você precisa bem menos do que isso. De novo, vai depender da administradora, do grupo, do momento de mercado e da concorrência. Então, se você chegou até o final do vídeo, o mais importante do que você saber, de maneira geral, como é o funcionamento de tudo isso que a gente explicou, é você saber qual que é o melhor consórcio para o seu caso. Então, se você quiser uma consultoria gratuita aqui com o nosso time para analisar o seu caso específico e te dar uma consultoria de qual o melhor consórcio fazer, se vale a pena, não vale, comparar com financiamento, a gente vai deixar o link aqui na descrição ou em algum lugar da tela para você entrar em contato com a gente. Muito importante destacar que aqui no Grupo Arcane a gente trabalha com diversas administradoras, a gente não tem vínculo com apenas uma, então a gente realmente analisa qual que é a melhor para cada caso e disponibiliza para o cliente. Isso tanto para consórcio quanto para financiamento, então a gente não vai defender uma bandeira específica do que é melhor, porque de fato varia o caso a caso e a gente tem essa independência para poder mostrar o que é melhor para você. Então clica aqui no link da descrição e tem essa consultoria para o seu caso. E também não se esqueça de curtir o vídeo aqui no nosso canal, se esse vídeo te ajudou, curta o vídeo, manda para um amigo e também deixa suas dúvidas aqui nos comentários e uma sugestão para os próximos vídeos para a gente responder tudo que você precisar sobre finanças, investimentos e planejamento financeiro. Siga também a gente nas redes sociais. Obrigado e até o próximo vídeo.